Fala pessoal, tudo belezinha, certinho? Hoje a gente vai falar sobre funções trigonométricas. Mais especificamente, o papo de hoje vai ser sobre função seno, função cosseno e função tangente. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem outras funções trigonométricas, as trigonométricas inversas, as funções secante, cossecante, cotangente. Essas nós não vamos falar, tá? Nós vamos nos preocupar com, eu diria, as principais funções trigonométricas, que é a função seno, função cosseno e função tangente. Beleza? Vamos dar uma estudada nelas então. Então vamos lá, galera. Começar pela função seno de x. Tá? A função seno é a função dada por f de x igual a seno de x. Né? F é a função seno, se ela é f de x igual a seno de x. O domínio dessa função são os números reais, que você pode tirar o seno de qualquer número real, e o contradomínio também são números reais, né? Nesse caso nós estamos tratando de funções reais, tá bom? E o conjunto imagem dessa função vai ser um subconjunto dos reais, mais especificamente vai ser um intervalo da reta, tá? Vai ser um intervalo de menos 1 a 1, fechado em menos 1 e fechado em 1 também, tá? Se você lembrar do círculo trigonométrico, você já deveria estar esperando isso, né? O seno de alguma coisa não pode ser maior que 1 e nem menor que menos 1, tá? Isso se reflete no gráfico da função. Tá? Se você olhar aqui, ó, esse é o gráfico da função f de x igual a seno de x, esse gráfico verde tracejado, e o que você percebe é que a função começa em 0 aqui, por exemplo, ela vai subindo, ela atinge o valor 1, quando x é igual a π sobre 2, ela começa a descer de novo, quando ela é π, quando x é igual a π, ela vale 0 de novo, quando eu desço aqui, né, para 3π sobre 2, a função caiu para menos 1, e quando eu subo aqui para 2π, a função zero de novo. E a partir daqui, ela recomeça o gráfico. Tá? O que quer dizer isso? Né? Ela só recomeçar o gráfico. Se você olhar bem, ó, a função acaba 2π, ó, 2π, 4π, 6π, e para trás também, né, olha só, menos 2π, menos 4π, menos 6π. Ela se repete cada vez que eu ando 2π unidades, tanto para a esquerda quanto para a direita. A gente vai dizer então que a função seno de x é uma função periódica de período igual a 2π. Tá legal? É isso que a gente tem. Tá? Isso quer dizer função periódica, né? Ela se repete periodicamente. Em outras palavras, se eu pegar o seno do x, ele é igual ao seno do x mais 2π, ou seno do x mais 4π, ou seno do x menos 2π, ou seno do x menos 4π, e de maneira geral é o seno do x mais ou menos qualquer número natural vezes 2π. Tá? Ou melhor ainda, ele é o seno do x é igual a seno de x mais 2k vezes π, em que k é um número inteiro, então podendo ser negativo ou positivo. Tá legal? A gente pode pensar em fazer algumas alterações no gráfico da função, né? Na verdade, fazer algumas alterações na função e ver o que ocorre com o gráfico dela. Tá bom? Vamos começar alterando, por exemplo, dentro do argumento, fazendo em vez de seno de x, fazer uma função nova, sendo h de x igual a seno de x menos π sobre 2. Esse é o gráfico dessa função. É seno de x menos π sobre 2. Tá? O menos π sobre 2 está dentro do argumento. É o seno do x menos π sobre 2. E o gráfico é essa curva aqui meio vermelha, sei lá, meio cor de rosinha escuro, né? Vermelhinha. O que a gente repara olhando para esse gráfico aqui? A gente repara que ele parece o gráfico da função seno, né? Olha só. Ele sobe um pouquinho, depois desce mais, sobe de novo e recomeça. Tá? Aqui, ó, esse aqui não está começando no zero, ele começa no π sobre 2, né? Ó, ele subiu, depois desceu demais e continuou subindo. Tá? Ele faz o mesmo formato da função seno, só que ele começa atrasado, né? A função seno subiu aqui, ó, no zero. Quando ela atingiu o máximo aqui em π sobre 2, aí que a função h, seno de x menos π sobre 2, começou a se tocar. Nossa, tem que subir também, né? E ela começa a ficar atrasada, né? A função seno sobe, a função h de x igual a seno de x menos π sobre 2 sobe π sobre 2 atrasado. Tá? Então, de maneira geral, vamos colocar essa setinha aqui para a gente entender melhor, olha só. A função, né, seno de x menos π sobre 2 teve um deslocamento de π sobre 2 unidades à direita. Não? A seno começou no zero, a seno de x menos π sobre 2 começou no π sobre 2. Tá? Ou seja, a gente se deslocou π sobre 2 para a direita. Tá certo? A gente pode pensar o que acontece se eu fizer, em vez de seno de x menos π sobre 2, se eu fizer seno de x mais π sobre 2.
Pensa bem, se menos π sobre 2 a função se atrasou, então eu desloquei para a direita, né, eu comecei depois, o seno de x mais π sobre 2 vai ficar adiantado, eu vou ser deslocado para a esquerda. Se você pensou isso, meus parabéns. Olha só, esse é o gráfico da função seno de x mais π sobre 2, esse gráfico azul. Tá bem? Ó? O que aconteceu aqui então foi um deslocamento de π sobre 2 unidades à esquerda em relação à função seno de x. Né? Olha só, enquanto a função estava subindo, aqui, ó, ela estava subindo, a função estava descendo já, que é essa parte do gráfico. Ó, né? De 0 a π sobre 2, a função seno de x mais π sobre 2, é igual ao gráfico da função seno de x de π sobre 2 até π, ou seja, π sobre 2 unidades depois. Então a função seno de x mais π sobre 2 se desloca para a esquerda π sobre 2 unidades, ela se adianta, ela sai antes da seno de x. Tá legal? Né? Isso é uma coisa então que a gente aprendeu agora. Se eu somo ou subtraio um número no argumento da função, a função se desloca para a esquerda e para a direita. Né? Se eu somei alguma coisa, eu vou me deslocar para a esquerda. Se eu subtrair alguma coisa no argumento, eu me desloco para a direita. Beleza? Mas a gente pode pensar em fazer outras coisas com a função seno. Tá? De novo aqui eu coloquei a função seno de x, né? f de x igual a seno de x com um verdinho tracejadinho. Tá aqui ela fazendo uma volta completa. Né? Se eu fizer agora, em vez de somar dentro do argumento, se eu somar fora do argumento. Por exemplo, g de x igual a seno de x mais 2. Olha o que aconteceu aqui. Ó. A função está até escondida aqui. Ó. Né? Olha, onde era 0, a função seno de x mais 2 começa em 2. Né? Então, onde ela era 1, a função vale 3. Onde ela era menos 1, ela vale agora 1. Então, se eu somar 2 na função, não no argumento, né, seno de x mais 2, a função sobe 2 unidades. Então, você deve esperar, se eu subtrair 1, por exemplo, a função vai ter que descer uma unidade. E é isso que acontece, né? Onde ela valia 0, ela passa a valer menos 1. Onde a seno de x valia 1, a seno de x menos 1 vale 0, porque eu estou subtraindo 1 de todos os pontos. Portanto, o gráfico é igualzinho, só que uma unidade para baixo. Enquanto se eu somei 2, o gráfico continua igualzinho, só que 2 unidades para cima. O que eu quero dizer com igualzinho? Quero dizer igualzinho com o período é o mesmo, ela demora o mesmo tanto para fazer o período dela, né? O período é 2π, então ele demora o mesmo tanto para fazer o desenho completo todo, que nós chamamos de senoide, né? Esse desenho da função seno, tá? É a senoide. A imagem vai se alterar, não é? Olha só. Aqui ela era de menos 1 a 1, aqui ela foi de 1 a 3, e a outra aqui foi de menos 2 a 0. Então o que acontece? Eu vou alterar a imagem da função. Ela é igualzinha no sentido de domínio é o mesmo, o período é o mesmo, a amplitude da onda, né, da senoide continua a mesma. Né? Ela vai de menos 1 a 1, ela tem 2 unidades de amplitude. Ela continua sendo de 2 unidades, de 1 até 3, menos 2 até 0, só que a imagem em si é diferente. Né? Eu vou acrescentar 2 unidades na imagem, se eu somar 2, e vou subtrair uma unidade da imagem se eu subtrair 1. Então aqui, como funciona menos 1 até 1, a função seno de x mais 2 vai ser, em vez de menos 1, vou somar 2, então vai começar em 1, né? Menos 1 mais 2 é 1, e eu vou terminar em 1 mais 2, que é 3. E aqui, eu vou começar, já vou começar em menos 1, eu vou começar em menos 1, que é menos 2, e vou no máximo, em vez de 1, eu vou de 1 menos 1, que é 0. A função não passa do 0. Tá bem? Então, se eu somar fora, ou subtrair fora, a função vai subir ou descer. O que mais? Se eu fizer, então, deixa eu sumir isso aqui, tirar um módulo da função seno. O que é um módulo? Né? O módulo de um número positivo é o próprio número, e o módulo de um número negativo é ele com o número trocado. Né? O módulo de menos 3 vai ser mais 3. O módulo de 2 continua sendo 2. Então, o módulo do seno, você deve esperar que o gráfico dela vai ser igualzinho ele mesmo, quando ele for positivo, e quando ele for negativo, ele vai ter que fazer uma rebatida para cima, né? Ele vai ser um espelho, né? Porque ele vai trocar todos os sinais da função. Olha só, a função laranjinha é a função f de x igual ao módulo de seno de x. Né? Olha só, aqui ela ficou igualzinha a função seno, percebe? E aonde ela era negativa,
a função módulo ficou positiva, como a gente esperaria, né? E é como se fosse um espelho mesmo, né? Esse módulo faz um espelho em relação ao eixo x. Tá? E olha só que interessante, né? O período da função aqui mudou também, né? Aqui a função seno de x demorava 2π para fazer a volta completa. O que mudou agora aqui na função módulo de seno é que o desenho, né, se modificou também. Ela só tem essa parte de cima, essa curva para cima, né? Então ela demora metade do período, que é π para fazer o desenho, mais π para fazer o mesmo desenho, mais π, então aqui o período vai ser sempre π. Tá legal? E por outro lado, se eu agora, ao invés de somar a função, se eu multiplicar a função, né? A gente viu que se eu faço seno de x mais 2, eu vou subir. Seno de x menos 1, eu vou descer. Se eu fizer 2 vezes seno de x, vamos pensar, olha só. Onde a função valeria 1, eu vou ter que multiplicar por 2, né? Porque o seno de x no máximo é 1, então 2 vezes o seno de x é 2 vezes o 1 no máximo, então ele é 2 no máximo. Por outro lado, no mínimo, ela era menos 1, eu vou multiplicar por 2 também, porque onde era o mínimo, a função seno valia menos 1, a função 2 seno de x vai valer 2 vezes menos 1, que é menos 2. Então a função 2 vezes seno de x vai de menos 2 até 2. Essa função roxinha aqui, ó. Olha só, onde ela é 0 mesmo, né? Onde a função seno de x, a 2 seno x é 0, porque 2 vezes 0 continua sendo 0. Mas quando a função seno era 1, a função cosseno passa a ser 2. Né? E aqui onde a função seno de x valeria menos 1, né, nessa linha, a função 2 vezes isso vai ficar menos 2. E o período não se altera, né? A função demora aqui também 2π para completar uma volta completa, né, igual a função seno. A diferença aqui então, se eu multiplicar a função seno por um número, vai ser, né, um número maior que 1, multiplicar por 2, vai ser eu aumentar a amplitude da onda. Né? Ela vai subir e vai descer mais. Ela vai subir mais e descer mais. Você deve esperar que se eu dividir a função por um número, ou multiplicar por um número menor que 1, a função então vai encolher a amplitude. E é o que acontece. Ó. Tá? Essa função laranja, olha só. Onde a função seno, aqui essa função laranja é meio de seno de x. Ou seja, seno de x dividido por 2. Né? Onde a função seno valia 1, a função meio de seno de x vale meio, que é a metade desse valor. O zero continua sendo zero, porque a metade de zero ainda é zero. Se eu não tenho nada, eu tenho meio nada, continua não tendo nada. E onde a função valeria menos 1, a função aqui meio de seno de x vale metade de menos 1, que é o tal do menos meio. E novamente o período não se altera, né? Ela demora também o mesmo tanto que a função seno. A função seno demora 2π, a função meio disso demora também 2π, igual a função 2 vezes isso demora também 2π. Então, multiplicar ou dividir a função, tá? A função para o número não vai alterar o seu período, só vai alterar a sua amplitude. Né? Multiplicar por um número maior que 1 vai fazer com que a amplitude, que era assim, fique maior. Né? Vai aumentar a amplitude, a onda fica maior. Não quer dizer mais alta necessariamente, mas mais alta e mais baixa. Né? Tem amplitude maior. Ela faz assim maior. Né? E se eu dividir por um número, ou multiplicar por um número menor que 1, né? Por exemplo, dividir por 2 ou multiplicar por meio, a função seno ela encolhe a amplitude. Em vez de fazer assim, por exemplo, ela vai fazer assim. Né? Mas a mesma velocidade. Né? O período continua igual. Tá legal? Bem, nós multiplicamos aqui a função por um número, né? E se eu multiplicar o argumento por alguma coisa? O que será que vai acontecer? Olha aqui, a função seno de x, de novo, né? Está tracejadinha aqui em verde, o período 2π. Tá dizendo aqui, né? O período dela é 2π. Ela vai de 0 até 2π, completou uma volta, depois começa de novo, até 4π, outra volta. Então o período dela é 2π. Né? O que acontece se eu modificar o argumento, né? Agora multiplicar a função seno de x, vai ser agora seno de 2x, vou multiplicar o x por 2. Bem, vamos parar para pensar. Se eu multipliquei a função, né, 2 vezes seno de x, né, eu aumentei a amplitude. A amplitude é o y. Né? Por que eu mudei o y? Porque se o x é o x, né, o seno do x é o y. Então, multiplicar o seno é multiplicar o y. Então, estamos modificando assim. Né? Se eu multiplico, né, por um número maior que 1, eu estou dobrando, né, 2 vezes a função, vou dobrar a amplitude, vou dobrar o y, e se eu divido, eu vou achatar o y. Né? Agora, se eu multiplicar o x, eu vou ampliar o x, parece? Não, eu vou deixar ela mais rápida.
tá? Como assim? Olha só. A função seno de 2x é isso aqui, ó. Só que estranho, imaginava que se eu multiplicasse ela ia ficar mais longa, né? Não, a ideia é a seguinte. Imagina que, olha só, a função seno de x valia 1 quando era π sobre 2, né? Agora, eu fiz o x andar mais rápido. Então, eu modifiquei essa onda mais rápido, né? Então, ela vai chegar em 1, não em π sobre 2, tá? Ela vai chegar mais rápido, né? 2 vezes mais rápido, ou seja, eu vou chegar na metade do tempo, né? Então, eu vou chegar em π sobre 4, que é onde está aqui, ó, né? Tá vendo? Como eu completava a volta de seno de x com 2π de tempo, se eu estou dobrando esse x, eu estou acelerando, né? Então eu vou demorar metade de 2π. Eu vou demorar π unidades para completar uma volta. Ou seja, durante 2π, que a função seno fazia uma volta completa, a função seno de 2x faz 2 voltas completas. Olha só. O período aqui, né, ficou encolhido, né? Ficou dividido pela metade, né? Agora ficou mais rápida. Então, multiplicar o x faz com que essa onda fique mais rápida. Então, o período vai ser menor. Eu vou demorar menos tempo para fazer esse desenho completo. Ora, o que quer dizer isso então? Que o período então vai ficar assim, né? O período dessa função vai ser um número como está marcado aqui, né? Período igual a π. Ó, ela começa aqui, terminou aqui o período. Você deve pensar então, né, como eu multipliquei o x, né, o x seria o tempo passou mais rápido, então eu fiz essa curva mais rápida, né, a velocidade foi mais rápida. Se eu fizer o x dividido por 2, eu vou ficar mais lento, né, o tempo vai demorar mais, então a onda vai demorar mais para passar. E é isso mesmo, olha só. Seno de x sobre 2, tá? Agora estou dividindo o argumento por 2. Fica essa função vermelha bem comprida. Então olha só, ela demora para subir, ó. A função seno chegava aqui rapidinho, a função seno de 2x mais rápido ainda, a função seno de x sobre 2 ela demora mais para subir, porque o x está agora mais lento, né? O tempo está mais devagar. Ó. Então eu demorei para chegar π para chegar no topo. Aqui eu demorava π sobre 2 para chegar no topo, e aqui π sobre 4 para chegar no topo. Né? Então ó, cheguei no topo aqui, depois de π, aí em 2π eu só dei metade da volta, e demorei mais 2π para dar minha volta completa. Ou seja, ao total de 4π, eu dei uma volta completa nessa função seno de x sobre 2. Então o período dessa função aumentou. Né? Se eu diminuir a minha velocidade, ela está mais lenta, o meu período ficou maior, eu demorei mais para fazer. Tá? Se eu demorei mais, o período, que é o tempo, demorou mais para passar. Então aqui ó, é o período dessa função. Ó, período igual a 4π, a função vermelhinha. Ela começa aqui, subiu, desceu mais, subiu de novo, completou uma volta. Ah, demorou 4π. Então, olha que interessante, né? Se eu multiplico o argumento, eu aumento a velocidade, portanto, o meu período diminui. Tá? E, por outro lado, se eu divido o meu argumento, né, no caso aqui por 2, eu vou deixar a função mais lenta. Se a minha velocidade ficou mais devagar, o tempo vai demorar mais para fazer a volta completa, ou seja, eu vou demorar 4π se eu multipliquei por 2, eu dividi por 2 o período. E se eu dividir por 2, eu multipliquei o período por 2. Então, se eu multipliquei aqui, eu vou ter que dividir o período. E se eu dividir aqui, eu vou ter que multiplicar o período. Né? Se aqui fosse 3x, eu deveria dividir o período por 3. Se aqui fosse x sobre 3, eu deveria multiplicar o período por 3. O período vai ficar maior. Tá certo? E essas são modificações que nós podemos fazer na função seno. Né? Somar ou subtrair a função, né? Multiplicar a função, né? Somar o argumento que desloca a função para cá, ou subtrair, ou somar, vou deslocar para um lado para o outro, ou multiplicar o argumento, né? Ou dividir, que vai fazer com que o período se altere. Tá? Tem um módulo também, né? Que faz com que a função só fique em cima do eixo x. Tá bem? E agora nós podemos falar um pouco da função cosseno. O interessante é que nós, entre aspas, já falamos da função cosseno aqui, sem falar o nome dela. Por quê? Olha, se nós formos aqui, ó, eu vou apagar essas coisas aqui, né, porque não importa mais pra gente. Vou transformar aqui esse gráfico na função seno de novo. E se eu fizer a função cosseno? A função cosseno é essa aqui, ó. O gráfico da função cosseno é esse gráfico roxinho aqui, meio lilás, não sei. O que você me diz sobre esse gráfico?
Tá? Olha, ele tem o mesmo formato de onda que a função seno, só que ele começou em outro lugar, né? Espera, começar em outro lugar, eu desloquei então, eu já estudei deslocamento. Deslocamento é somar ou subtrair o argumento da função seno. Então, peraí, a função cosseno é o seno com alguma alteração no argumento. Ora, se eu fiz esse pedacinho aqui, ó, deslocado para trás, não é isso? Olha só, a função cosseno está deslocado para a esquerda. Ah, então, na verdade, a função ela se adiantou, né? Se adiantou, eu somei o argumento. Olha só, se eu coloco aqui a função seno de x mais π sobre 2, ele fica em cima do gráfico do cosseno. Por quê? Porque o cosseno de x é o seno de x mais π sobre 2. Tá? Então, tudo que nós fizemos sobre seno, você pode fazer sobre cosseno. Tá? Aqui, por exemplo, ó, se eu somei no argumento do seno, me deu cosseno. Se eu subtrair o cosseno, ó, cosseno de x menos π sobre 2, subtrair o argumento do cosseno, eu vou ter a função seno de novo. Está aqui em cima direitinho. Então, no fim das contas, a função seno e a função cosseno são a mesma função, com apenas uma diferença, um atraso ou um adiantamento, depende de qual você está olhando, de π sobre 2 unidades. Né? A função cosseno ela se adianta de π sobre 2 unidades. Né? A função seno demora π sobre 2 para chegar no 1, já a função cosseno começa já no 1. Né? Começa no 1, ela está adiantada, já partiu do 1 já. A função seno demora para chegar no 1, a função cosseno já estava lá. Tá bem? Então, todas as coisas que a gente fez de multiplicar o argumento, ou multiplicar a função, ou somar o argumento, ou somar a função, para a função seno, é a mesma coisa para a função cosseno. Tá beleza? E tem também agora a função que ficou faltando, que é a função tangente de x. Tá? A função tangente de x, ela tem um gráfico bem peculiar, olha só. É esse gráfico roxinho aqui. Tá bom? Ela tem um período igual a π. Por quê? Né? Ela é diferente da função seno e do cosseno, que era uma senoide, né? Ou uma cossenoide, que tem o mesmo formato, né? Só deslocado de π sobre 2. Essa função ela começa lá do menos infinito, olha só. Ela vai subindo, faz uma voltinha e vai até o mais infinito, cresce para sempre e de repente ela surge lá embaixo, no menos infinito, tem um portal aqui no π sobre 2, né? Ela subiu, depois apareceu aqui embaixo de novo, sobe, 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 lá no infinito, tá aqui embaixo de novo, no menos infinito, vai subindo e de novo. A cada π que eu ando, esse formato, esse teletransporte lá para cima, para baixo, ele se repete. Então o período, né, ou seja, o formato desse gráfico, ele é o mesmo a cada vez que eu ando π unidades. Tá bem? Então o período da função é π. O que acontece? Por que a função ela tem essa reta aqui escrita com a letra trajadinha, né? Que a função não existe nela. Quando ela chega lá em cima, ela aparece lá embaixo. O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte: o tangente, né, a tangente de x, se você lembrar, ela é igual ao seno de x dividido pelo cosseno de x. Né? Tangente de um número é igual ao seno do número dividido pelo cosseno desse mesmo número. Então, aonde o cosseno vale zero, a tangente não pode existir, porque eu estaria dividindo por zero. Não é mesmo? Onde é que o cosseno vale zero? Bem, se você olhar o gráfico de novo ali da função cosseno, por exemplo aqui, ó, o cosseno vale zero em π sobre 2, por exemplo. Então, o gráfico da função tangente não pode existir em π sobre 2. Não tem. Eu vou crescendo, 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 quando eu chego lá em zero, ele aparece aqui embaixo de novo. E eu vou subindo e, de novo, né, o gráfico da função cosseno, deixa eu botar um outro gráfico da função cosseno mais legal, aqui tá mais legal, ó, ela vale zero de novo em 3π sobre 2. Ó. Era em π sobre 2, mais π, 3π sobre 2. Então aqui também em 3π sobre 2 não tem função tangente. E a cada vez que eu ando, né, π unidades, olha só na função cosseno, que é essa roxinha, ó, ela passa a valer zero de novo. Em π sobre 2 ela vale zero, mais π ela vale zero, mais π ela vale zero, mais π ela vale zero, e por aí vai. Então a partir de π sobre 2 mais π, a função tangente não tem valor de x que exista a função tangente. Então aqui o domínio da função não é os números reais. O domínio da função não pode incluir os números que são π sobre 2 mais π mais 2π mais 3π, ou seja, π sobre 2 mais kπ, em que k é um número inteiro. Tá? Porque para trás também acontece a mesma coisa. Né? Se eu andei π para trás, ó, em menos π sobre 2, também não tem função aqui. Eu andei mais π para trás, também não tem função.
Já a imagem da função são todos os números reais, né? Ela começa lá no menos infinito, ela sobe até o mais infinito, então essa reta y, ela está totalmente contida, né, na imagem dessa função tangente, né? Qualquer valor dessa reta y é a imagem de um tangente de alguma coisa, né? Já o domínio não, né? Os múltiplos aqui de π sobre 2 mais kπ, né, eles não são parte do domínio. Tá bem? De todas as funções, acho que a tangente aqui era a mais esquisitona, né? Uma coisa interessante para falar é sobre paridade da função. Nós já estudamos paridade de funções, né? A paridade da função seno e da função cosseno. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui, ó. Saquem só, galera. Ó, a função seno, né, quando ela era π sobre 2, a função valia 1. E quando vale menos π sobre 2? Em x igual a menos π sobre 2, a função vale menos 1. Então, em geral, seno de x é igual a menos seno de menos x. Tá? Então, isso é uma característica de função ímpar, né? Dá para ver direitinho, né? Enquanto eu estou subindo aqui, eu estou descendo aqui. Tá? Essa é a ideia. Já na função cosseno, né, se eu desço para cá, eu desço para cá também. Né? Então, essa é uma característica de função par. Né? Olha só, é o seno de x é igual a seno de menos x. Né? Seno de π sobre 2 é 0. Seno de menos π sobre 2 também é 0. Seno de π é menos 1. Seno de menos π também é menos 1. Então essa função é par. Tá legal? Então paridade dessas funções é uma coisa interessante da gente fazer, a gente lembrar. Tá? Essa coisa que pode ajudar bastante depois em cálculo, quando o professor estudar cálculo diferencial integral. Na hora de integrar essas funções e tudo mais. Então é isso, né, galera? Você viu que não foi tão complicado quanto imaginávamos, não é? Por quê? Porque a função cosseno acabou sendo uma função seno deslocada. Tá? Então, em vez de estudarmos 3 funções diferentes, nós estudamos 2. Né? Ao estudar o seno, você já estudou o cosseno. Né? E daí, então você estudou seno e cosseno. Então o nome cosseno também não é uma coisa à toa. Né? E estudamos também a função tangente. Tá? Eu vou deixar aqui o resumo das principais propriedades que seriam interessantes que nós lembrássemos. Tá? Ou seja, o domínio da função, a conjunto imagem da função, no caso das trigonométricas, a paridade da função é importante, o período é muito importante. Tá? Então essa tabela aqui resume todo o aparato que nós discutimos. Tá? É uma tabela resumo. Tá? Não basta decorar isso tudo. Nós temos que entender, né? Entender isso aí e ver o que acontece se alterar alguma coisa na função. Né? Se alterar a função de alguma maneira específica, eu vou alterar o quê? O domínio da função, o período da função, o conjunto de imagem dela e de que maneira eu vou alterar. Tá? Então essa tabela aqui é interessante que você tenha guardado na cabeça, mas ela não basta para você entender o que são funções trigonométricas. Tá legal? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Tá? Esse foi o conteúdo do vídeo de hoje. Bons estudos para vocês e vamos nos falando. Tá? Obrigado pela presença de novo, aí, pela visualização e até mais. Falou!